Paz do Senhor, meus amados irmãos, uma boa noite a todos. Quero deixar uma reflexão que o Senhor fala muito conosco através da sua palavra. Está em João 3, a partir do verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. O que nós podemos tirar desta palavra, irmãos? É que Deus amou o mundo, Deus nos amou, mesmo antes de nós existirmos, de uma tal forma que é inexplicável. O amor ágape de Deus é um amor que não tem preço, é um amor que não condena, é um amor que nos chama para perto dele, né? E aí nessa passagem eu fui pesquisar um pouco e está assim, um pronome tanto, indefinido ou advérbio. O que é tanto? Que é grande, que tem uma grande quantidade, em grande número, em igual quantidade, de determinado modo, com determinada força ou porção indeterminada. De tal maneira, nenhuma definição encontrada para a palavra de tal maneira. Aqui a Bíblia não fala assim, Deus nos amou tanto. Deus nos amou até uma certa quantidade. A Bíblia diz, Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho. Não para que nós fôssemos condenados. Não para que nós fôssemos julgados. Ele mandou porque Ele nos amou. Se você, nessa virada de ano, se sentiu sozinho, se você se sentiu desprezado por alguém, se você passou a sua virada sozinho, se lembre, Deus te amou de tal maneira. Não tem definição para tal maneira. Por isso que eu digo, e faço essa pergunta em algumas pregações que eu já fiz. O que você faria se você estivesse agora face a face com o Pai? O que você faria se você estivesse agora face a face com Jesus? Eu provavelmente acho que eu só abraçaria e choraria muito, porque é um amor, irmãos, que Ele te abraça. Você pode estar caído, quebrado, sujo. Ele não te condena, mas Ele te abraça, Ele te traz para perto, Ele fala com você e te chama de filho. Então, se você passou sozinho, está aí em casa agora, nesta madrugada, está se sentindo fragilizado, está com a sua mente conturbada, está com uma guerra aqui na sua mente, no seu coração, lembre-se desta palavra, somente desta. E Deus te amou de tal maneira que Ele não te condenou, Ele não te julgou, Ele sabia que você ia falhar, Ele sabia que você ia errar. Mesmo assim, Ele te amou. Você só precisa escolher viver com Deus. Você só precisa escolher viver os planos de Deus para a tua vida. Você só precisa escolher viver o que Ele tem de melhor para você. Então, nesta madrugada que você fique com esta palavra. Não importa o que o mundo vai viver, não importa o que vai acontecer em 2026. Nós profetizamos que será uma bênção, mas independente do que acontecer, olhe para o céu. Está vendo esse céu aqui atrás? Olhe para ele todos os dias e diga assim: Senhor,
obrigado por me amar. Senhor, obrigado por estar comigo. Senhor, obrigado. Obrigado por me amar de tal maneira, que nem eu mesmo compreendo o teu amor. Que, irmãos, um dia, sabe aquele hino, Além do Rio Azul? Esse hino é uma melodia que eu acredito muito que foi dada por Deus ao grupo Voz da Verdade. Além do Rio Azul, esse céu, quando ele está aberto, nesses dias que a gente está sofrendo essa onda de calor, quando esse céu está aberto, ele está bem azulzinho, igual à cor em que nós vemos nos mares, nos rios. Quando a Bíblia diz assim, além, por esse louvor, né, no caso, que diz assim, além do Rio Azul, nós vamos ver ruas de ouro, muros de cristais. É além desse céu. Além desse céu tem um plano para mim e para você. Um plano de morada, um plano de salvação, um plano chamado eternidade. Não se esqueça disso. Se você compreender este amor, ainda que você não entenda o porquê, mas que você compreenda, você vai entender que Deus quer te levar para morar com Ele, além deste rio azul, além desse plano terreno, além dessas obras que nós fazemos aqui. O Senhor tem um plano de salvação para nós. Por isso que o autor diz assim, e Deus amou o mundo de tal maneira que nos enviou Jesus, o seu Filho, unigênito, não para que nós fôssemos condenados, mas para nos amar e que nós tivéssemos a oportunidade de sermos salvos e vivermos com Ele para sempre. Não se esqueça disso. Deus te amou de tal maneira, que Ele quer te abraçar, fazer morada no teu coração, te consolar, te ajudar, ter o controle sobre a tua vida, para que nós não venhamos perecer sem Ele. Então que você fique com essa palavra. Que Deus abençoe a nossa entrada em 2026. Que Deus abençoe o teu lar, a tua casa, a tua vida e a tua família, em nome de Jesus.